Fala pessoal, Diogo Almeida aqui na área, a gente está começando mais um vídeo do canal do mesadrpg.com.br. Hoje o nosso primeiro vídeo de review, na verdade o segundo, né? A gente fez um do Tiny Dungeon, mas esse aqui é diferente, a gente vai fazer um review em PDF, eu e Taiguara Rangel, que está aqui comigo, e a gente vai estar lendo com vocês o PDF e comentando já os principais pontos. Um PDF que acabou de sair, inclusive, é um PDF ainda exclusivo, mas a gente já teve acesso e vai falar um pouquinho dele para vocês. Ordem Paranormal, RPG do Selbit, que foi lançado em várias temporadas pelo streaming dele, mas que agora acabou de chegar o guia rápido de regras para os apoiadores que compraram o livro na pré-venda, que estava disponível no site da Jambô Editora, que é quem vai lançar o livro. E aí, quem fez essa compra na pré-venda do livro físico ou do PDF, enfim, de qualquer versão que estava disponível, já recebeu como bônus esse PDF, junto com a aventura completa e fichas de personagens para justamente jogar. Então esse livro, só deixando claro aqui, é um livro de regras específico para jogar essa aventura. Então a gente vai fazer um review, a gente já deu uma lida nesse PDF, vai comentar com vocês aqui os principais pontos, comparar com outros RPGs também, né, Taiguara? E mostrar um pouquinho de como é que é o Ordem Paranormal RPG. O Ordem Paranormal é o fenômeno, o nosso novo fenômeno nacional, né, no RPG de mesa. O Selbit é um youtuber com milhões de seguidores e o cara está sendo responsável por trazer toda uma nova geração para o RPG de mesa. Isso começou em 2020, né? Ele começou a trazer esse universo do Ordem Paranormal no canal da Twitch, que culminou no projeto de financiamento coletivo no Catarse, que arrecadou mais de 4 milhões de reais para o jogo de videogame, né, do Ordem Paranormal Enigma do Medo. E no final do ano passado houve a pré-venda, né, e foi aberta a pré-venda, que derrubou o site da editora Jambô, né, por causa da quantidade de pessoas, né, acessando, visualizando ali, tentando pegar o conteúdo. Não é uma simples adaptação, é um grupo, acho que o Diogo até pode falar um pouquinho mais, o grupo de pessoas envolvidas nesse projeto da Ordem Paranormal RPG, né, são pessoas com vasta experiência no universo do RPG. Acho que o massa desse Ordem Paranormal é o seguinte, é que ele resolveu, em vez de ficar usando regras de outros RPGs adaptados, ele pegou um sistema e resolveu criar o seu próprio sistema a partir dele, juntando, como você estava citando, as pessoas importantes aí que estão fazendo coisas grandes no RPG nacional. Que, então a gente tem aí Silver Sala e Mestre Pedroca, que são responsáveis por Skyfall RPG, que ainda não saiu também, está em playtest, usando regras baseadas a partir de Tormenta 20, outro recorde de Catarse, né, recorde de financiamento coletivo, que é um RPG nacional da Jambô Editora, inclusive Felipe Della Corte, que participou do desenvolvimento de Tormenta 20, também está envolvido aqui com Ordem Paranormal. Então meio que o Ordem Paranormal RPG é um primo-irmão diferenciado de Tormenta 20 e de Skyfall também, né? Que todos estão utilizando a base do Tormenta 20 como ponto de partida, e a partir dali você vai modificar as regras do sistema para adaptar ao cenário. Ainda é um sistema baseado no sistema D20, que saiu com D&D 3.5, que utiliza o sistema de atributos, de perícias e tudo mais, então ainda é um OGL modificado para funcionar nesse formato atual do cenário do Ordem Paranormal a partir de Tormenta 20. Ainda não está disponível para vender, né? Já teve a pré-venda, esse livro que a gente está aqui, o livro de regras, deixa eu mostrar aqui, o Guia Rápido de Regras. Ele é um livro que saiu apenas para quem fez a compra na pré-venda do livro básico, e é um livro específico para jogar a aventura que já foi disponibilizada. Tanto é que ele não tem, a gente não vai falar em nenhum momento aqui, criação de personagens. O livro, a aventura que veio já veio com alguns personagens prontos, e ele ensina como você usar esses personagens e jogar nesse cenário para jogar essa aventura. O que é que esse livro tem? Né? Ele tem, enfim, os principais termos que você precisa usar no seu jogo. Ele tem as informações básicas, principais ali sobre atributos, perícias, testes, como narração das cenas, né? Cenas de combate, investigação, os rituais básicos, os equipamentos, enfim. E é um livro que tem pouco mais de 30 páginas, né? Então o RPG completo, com todas as regras para a criação de personagem, evolução dos personagens, informações sobre o cenário mesmo, né? Sobre NPCs do cenário, né? Os personagens
não jogadores, sobre os principais locais, as principais cenas, enfim, sobre o universo em si, as informações não estão aqui. Então você precisa ter um conhecimento prévio, ou se você assiste, né, assistiu as transmissões dos episódios, ou se quem não assistiu, por exemplo, pode dar uma olhada no fandom, né, do Ordem Paranormal, pode dar uma lida também no Tudo Sobre, né? A gente escreveu, tem um artigo Tudo Sobre Ordem Paranormal, né, lá no nosso mesaderpg.com.br. Então, pode você ter um apanhado ali do que é o Ordem Paranormal, tá? Inclusive, eu já dei uma folheada no PDF da aventura. A aventura é uma aventura bem introdutória mesmo. Então, se você for narrar, ou pelo menos para os jogadores, no comecinho da aventura, nas primeiras páginas, já tem um pouquinho explicando resumidamente o que é a aventura, o que é o cenário, para que você possa contar para os jogadores, pelo menos eles ficarem no clima do estilo de jogo que é o Ordem Paranormal, né? Que é essa questão do RPG investigativo, né? Da investigação sobrenatural. Então também tem essa outra opção. Se você conheceu agora, não pegou o livro e já teve acesso a esse material novo, que saiu para quem comprou na pré-venda, já pode pegar e já pode dar uma lida na aventura, se for narrar. Se você for jogar, não é pra olhar, que é pra não pegar spoiler. E aí vai perder a graça do jogo. Um ponto de destaque aí, já começamos com os termos mais importantes, os principais termos, né, usados no RPG, no Ordem Paranormal RPG. Para quem já é familiarizado com D20, né, com D&D, ou com Tormenta, ou com Pathfinder, enfim, já vai ter um meio caminho andado aqui, porque já traz, né, informações básicas sobre o que é uma cena, sobre o que é uma missão, sobre o que são os turnos e rodadas, né, sobre os pontos de vida, né, como funciona a lógica por trás dos pontos de vida, dos atributos e das perícias. Para quem não é familiarizado com nada, né, ou mesmo para quem já é familiarizado com isso, aí vem duas novidades nesses termos importantes, né, que são os pontos de esforço, né, por exemplo, para quem já jogou Tormenta 20, né, tem os pontos de mana em Tormenta 20, então os pontos de esforço, né, são como você faz para usar algumas habilidades especiais do seu personagem, né? Então você precisa fazer uma façanha que o seu personagem tem ali uma habilidade, então você vai precisar gastar um ponto de esforço, né? As regras, né? Vamos lá, mais uma vez. A ficha tem informações de quantos pontos a ficha do personagem para essa aventura pronta vai ter lá já tudo certinho sobre como é que você vai usar, e no momento lá da mecânica de ponto de esforço, né, o mestre vai explicar para você como é a dedução, como é o gasto desses pontos de esforço, tá? Isso aí é uma mecânica, inclusive, que começou, pelo menos, de incorporar para isso existir para todo mundo, surgiu em Império de Jade, né, que é um sistema irmão de Tormenta RPG ainda na época. Que usava só... Antigamente essa história dos pontos de mana era mais para personagens que usavam magia. E aí Império de Jade foi e trouxe isso para todos os personagens, né? E agora foi incorporado em Tormenta 20, tem também em Skyfall, e tem aqui com o nome ponto de esforço. Mas em tese é como se fossem a mana de qualquer jogo de RPG, de videogame, por exemplo, que você usa a mana para poder usar alguma habilidade especial. Bom, e outra mecânica muito interessante aqui, que a gente não segue a tradicional, enfim, o OGL, né, o Open License do D20, é a mudança em relação aos atributos, né? Os atributos em Ordem Paranormal RPG não são, né, os tradicionais força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria, carisma. São né? 5 que né? Isso, né? Esses 6 atributos, basicamente, eles vêm desde... Eu não lembro nem se em AD&D era isso também, mas, tipo, desde que eu comecei, pelo menos, com terceira edição, né? São esses atributos. Pathfinder usa os mesmos atributos, Tormenta usa os mesmos atributos, Skyfall usa os mesmos atributos, né? Então, aqui, a gente tem a primeira grande mudança em relação a esse D20 bruto. Né? No caso aqui a gente vai ter então a agilidade, né, que é a questão mais relacionada a reflexos, coordenação. A gente vai ter a força, né, que é a força física, o intelecto, que vai trazer aí a capacidade de raciocínio. Aí temos a presença,
que é basicamente onde a gente vai trazer a resiliência do personagem e habilidades sociais, né? Então a gente tem aqui uma junção, né, de sabedoria e carisma, né, basicamente aqui dentro da presença. Exatamente. E a gente tem o vigor, né, que é a saúde física do personagem, né, onde, enfim, sabe apanhar e não morrer. Exato. Se a gente for fazer um comparativo, força continua sendo força, capacidade, força física mesmo. A destreza é agilidade. Exato. Constituição é vigor. Isso. Inteligência, intelecto e sabedoria e carisma viraram presença. Presença, eu acho que é uma, assim, tem uma ideiazinha aqui do Vampiro à Máscara, né? Pelo menos eu acho que o conceito de presença, né? Da sua presença ser não só a sua questão do que você sabe sobre o mundo, mas também as suas próprias habilidades sociais, né? O que você sabe sobre o mundo e como você interage com ele, digamos assim. Porque tem uma diferença em relação... Vou até voltar aqui a página. Porque tem uma diferença em relação ao D20, né? Os testes de atributo, a forma como os atributos são feitos. Porque, por exemplo, em Tormenta, em D&D, em vários outros jogos, você tem um número normalmente alto, que a média é 10 e 11, que dá 0 de bônus. E você vai aumentando, né? 12, 13, 14. Quanto mais alto o atributo você tem, mais de bônus ele dá nas perícias e nos testes. Mas aqui é diferente. Aqui a gente, em Ordem Paranormal, não existe mais esse lance de você ter por exemplo, um Força 18, um Força 15. Você tem um Força mais 2, ou um Força menos 1. Ou você tem uma agilidade menos 3 ou uma agilidade 0. Então, assim, você tem exatamente quanto é o bônus. É uma simplificação também, mas que eu curti. Eu acho que hoje em dia é muito mais prático você usar. Porque, assim, quando era no começo, nos primórdios do D&D, que é aqueles números brutos, né, o número maior do atributo, tinha uma relevância maior dentro das mecânicas de jogo, é interessante ter as duas coisas na ficha. Mas hoje em dia, pelo menos nas regras de Tormenta 20, por exemplo, e aqui no Ordem Paranormal, o que importa mais é qual é o bônus que aquele atributo dá. Então, em Ordem Paranormal, ignora-se a existência do número de atributo. O número do atributo é exatamente o quanto de bônus ele dá. A gente não sabe exatamente como vai funcionar para você distribuir esses pontos na ficha, porque não tem a regra de criação de personagens, mas pelo que eu vi, os atributos são 0, mais 1, mais 2, mais 3, ou menos 1, ou menos 2, e assim vai. Sim, é um outro ponto de uma simplificação também, que aí a gente também empresta um pouquinho da lógica que vem do dice pool ali, né, do pool de dados do storyteller, né, que a gente tem. Você vai rolar, por exemplo, se você tem mais 2 em um atributo força, significa que você vai rolar 3 dados, né, quando você tiver que fazer um teste que envolva o atributo força, e você vai ficar com o valor mais alto entre esses 3 dados. E ainda somar mais 5, caso você tenha a perícia indicada. Então, essa mecânica ela muda bastante, né, do D20 raiz ali. E ela é muito, eu acho que sim, é uma mudança muito positiva e muito promissora. Passado desses termos iniciais, né, a gente já falou aqui rapidamente para vocês, né, vai falar um pouquinho, eu queria só pegar um pouquinho aí nas perícias, Diogo. Eu acho que, enfim, como a gente falou antes, né, os atributos são essas habilidades físicas, mentais e sociais, né, e as perícias elas vão definir um pouquinho mais o que o personagem tem uma habilidade menor ou maior para fazer, né? E aqui a gente tem uma simplificação, eu diria assim, né, das regras de D20, das regras do próprio Tormenta, né, originado do Tormenta 20, né, onde o personagem ele é treinado, né, e quando ele é treinado, ele tem uma bonificação que eu acredito que é de mais 5. Isso, exatamente. Em um teste, né? O jogador, as perícias são aqui. A gente tem uma tabela de perícias aqui. Atualidades, atletismo, ciência, diplomacia, são conhecimentos específicos que você tem em cada área. E uma coisa que eu achei, assim, por exemplo, eu não curti muito isso, mas vai depender do mestre, vai depender da sessão de jogo, é que você pode escolher, né, qual é o atributo que vai influenciar naquela perícia. Enquanto que em Tormenta 20, nos outros sistemas, por exemplo, uma perícia X, vamos supor, atletismo é força,
Aqui em Ordem Paranormal, se o jogador de repente pede ao mestre para fazer um teste de, sei lá, agilidade para atletismo, dependendo da interpretação, pode ser que o mestre conceda que você use o seu valor de agilidade ao invés de força. Isso. Então houve essa mudança aqui também, que é qual é o atributo que você vai usar para fazer o teste daquela perícia, né? Então você tem que dizer o que você vai querer fazer e o mestre diz qual é a perícia e qual é o atributo que vai estar envolvido. Ao mesmo tempo que eu acho que eu fico um pouco pendente para achar isso estranho, eu curto mais a perícia delimitando o que é, mas eu acho que aqui também abre margens para você não se apegar muito ao combo, à regra, a você otimizar o personagem, fazer a otimização do personagem. Porque eu acho que deixa o mestre mais livre também. Agora, aqui fica um ponto importante para se falar sobre o mestre iniciante, né? Não se deixe ser enrolado, porque falando também como um jogador que gosta muito de enrolar o mestre, mas assim, o jogador vai buscar uma solução milagrosa para poder usar aquela perícia com aquele atributo. Então não se deixe permitir qualquer viagem louca ali, para o jogo acabar não ficando, né, fugindo ao controle. Mas a regra, enfim, ou essa liberdade na regra foi muito interessante, até porque o homebrew, assim, todo mundo permite em algumas situações. O Caldela, por exemplo, é um cara que eu vejo que é muito defensor dessa ideia de combinar perícia com algum outro atributo que não o da regra oficial, porque em muitos testes, dependendo de fato dessa situação e da interpretação do personagem, né, a perícia a se combinar ali realmente é diferente. Voltando para o termos de regras, nessa questão do uso da perícia, outra variante que a gente tem aqui em relação ao D20, aos outros sistemas D20, é que é como a gente já tinha visto, né? A gente vai jogar um dado mais o número de dados de acordo com o atributo, né? Então, se você tem força mais 2, você vai jogar 3 dados, né? Um dado mais 2 de força, sendo que o que acontece? O valor que você vai escolher vai de acordo com o atributo. Então, tá até aqui nessa etapa número 6 aqui do teste de perícia. O jogador vai rolar os dados e vai anunciar qual é o valor mais alto se o seu atributo for positivo ou mais baixo se o seu atributo for negativo. Então, se você tem força mais 2 e você joga 3 dados, você vai dizer qual é o resultado do dado mais alto. Se você tem força menos 2, você vai jogar 3 dados e escolher o menor, né? Então, assim, se o atributo é negativo, você escolhe o menor dado. Ou seja, enquanto tem facilidades para os atributos positivos, tem muita dificuldade para os atributos negativos. A chance de você se dar mal quando você faz um teste usando um atributo negativo é muito alta, né? Porque você vai pegar o menor valor. E aqui a gente tem uma mudançazinha básica, mas é uma mudança apenas de nomenclatura, né? Enquanto a gente tem a classe de dificuldade em jogos baseados em D20, aqui a gente tem a dificuldade do teste. A DT, exato. Que é a DT, né? A CD virou DT. Que é o número que você precisa atingir quando você vai fazer o seu teste, né? Basicamente. Então, ou seja, tá aqui, ó. Tem até um resuminho aqui no PDF. O teste da perícia igual a 1D20 mais 1D20 por ponto de atributo versus a dificuldade do teste. Então, tem uma... ainda é um teste de você jogar um dado, somar um valor e tentar atingir ou passar determinada dificuldade. Interessante aqui que a gente tem aí uma tabela com perícias atualizadas para um mundo moderno, né? Onde a gente vai ter tecnologia, a gente vai ter pilotagem e a gente vai ter ciência, né? Então acho que são 3 pontos aí mais sim, e atualidades também, né? Exato. Que são ali adaptações, né, em cima de conhecimento, por exemplo, né, em cima de algumas perícias anteriores do originais do D20, né, mas a gente trazendo aí para esse mundo, esse universo mais moderno dos tempos atuais. E eu acho que a grande sacada que tem aqui também, que justamente veio do Tormenta 20, é você ter as perícias luta e pontaria, né? Nos antigos sistemas D20, a parte de você usar para combate, a mecânica de combate era fora das perícias, né? Você tinha os seus ataques independentes. Aqui virou teste de perícia. Então, você fazer um ataque, seja ele atirando, ou seja ele dando uma porrada em alguém com um soco,
É um teste de perícia de uma forma diferente, lógico, tem uma mecânica um pouquinho diferente de um teste normal de perícia, mas ainda assim é uma perícia, que são as perícias luta e pontaria. Para quem não conhece nem Tormenta 20, nem Skyfall, né, que já usam essa base aí, é interessante também que a gente tem os testes de resistências, né, os testes que são passivos ali de resistência, que são fortitude, reflexos e vontade, né, também, né, dentro dessa mecânica que veio, né, do Tormenta, esses testes também são testes, né, de perícias, tá? O livro também traz uma descrição específica dessas perícias, tá? É muito extenso, se a gente fosse botar aqui o vídeo ia ficar com várias horas de duração, porque cada perícia tem uma mecânica diferente. Então, pilotar uma moto tem uma mecânica, escalar um lugar tem outra mecânica. Então isso aí vai variar de acordo com o jogo, inclusive você pode criar mecânicas diferentes ao seu bel prazer, conforme você está jogando. Então essa parte está bem comprida, mas quando você for jogar, leia esse capítulo, dê uma olhada no que cada perícia, no que você pode fazer utilizando cada perícia. Tem alguns exemplos, é lógico, mas você pode criar outros. Muitas vezes, inclusive, é muito comum quando você está jogando, você inventar uma dificuldade, inventar um teste diferente, uma coisa que não está descrita no livro para um uso específico de uma perícia. Mas outro capítulo interessante que a gente tem é o capítulo de habilidades. Ele está bem curtinho, mas a gente vai dar uma resumida no que ele significa para vocês. As habilidades são, diferentes dos atributos e das perícias, são coisas especiais que o personagem pode fazer, né? Cada habilidade tem um uso específico e vai permitir que o personagem faça uma coisa diferente. E como é que você ganha essas habilidades? De acordo com a classe do seu personagem. O livro não traz especificando o que são as classes, mas as classes são como se fosse o caminho que você escolhe. Não é uma profissão, que é uma profissão é uma coisa muito específica, mas é o seu caminho enquanto investigador. Então você tem a classe do combatente, que é aquela pessoa que é mais focada em atacar, em ir para a linha de frente e tudo mais. Você tem a classe do especialista, que é aquela pessoa mais focada em resolver problemas intelectuais ou em ativar, desativar armadilhas, hackear sistemas, esse tipo de coisa, ou até mesmo curar outros personagens. E você tem a classe, que me agora fugiu o terceiro nome da classe, mas que é se não me engano é ocultista o nome. Não tá escrito, ocultista, né? Que é justamente... mas a gente não tem... Isso, a gente não tem muitas informações aqui nesse livro, tá? Exato. Que o ocultista é o personagem mais focado em fazer rituais, que seriam os equivalentes às magias nos livros de fantasia. Então essas habilidades, nesse livro, não está especificando quais são, não tem dizendo que é a lista de habilidades, que em Tormenta é chamada de poderes, tá? Essas habilidades, para quem joga Tormenta 20, são os poderes dos personagens, e para os outros sistemas, né, em D&D, por exemplo, são os talentos, né, os features, enfim. São coisas que você sabe fazer, habilidades especiais que você sabe fazer. E elas são ativadas e desativadas utilizando pontos de esforço, que são os pontos de mana, os pontos de magia, enfim, como outros jogos chamam. Aqui se chama ponto de esforço. É um ponto que você tem que gastar, é uma coisa específica que você tem que gastar para ativar alguma habilidade específica. A classe ela ajuda a definir várias coisas, né, da construção do seu personagem, né? A quantidade de pontos de esforço, a quantidade de pontos de vida, quais são a quantidade de sanidade, a quantidade de sanidade que ele tem, quantas perícias treinadas ele vai ter. Então tem várias coisas que são definidas a partir de qual dessas 3 classes básicas o seu personagem vai ter. Como aqui nesse livro não traz as habilidades, só está explicando como é que funciona, que cada habilidade você precisa... descreve o que é que ela faz, qual é a condição que acontece quando você faz aquilo, ou uma habilidade que é ativada a partir de outra coisa, como são as habilidades passivas ou de reação, por exemplo, e quanto você vai gastar de pontos de esforço para fazer essa habilidade. E elas às vezes afetam o teste, então tem habilidades que você coloca um dado a mais, né? Então você tem que... Ele explica aqui bem direitinho, se você vai usar uma habilidade que ela dá um dado a mais no seu teste, você tem que usar essa habilidade antes de jogar os dados, né? Então se de repente, eu não sei quais são as habilidades que tem aqui, porque elas estão nas fichas, né? Não tem nesse livro uma lista de habilidades, essas habilidades estão nas fichas dos PDFs que vieram aqui acompanhando esse material. Então lá no personagem tem a descrição da habilidade que ele tem. Eu acho que eles não colocaram aqui para não ficar um livro extenso, então para você que está jogando, só importa as habilidades que o seu personagem tem. Então na sua ficha vai ter a descrição lá das habilidades que ele tem e quanto ela custa para usar e o que é que ela faz de efeito. Mas no livro final de Ordem Paranormal RPG, com certeza vai ter uma lista gigantesca com todas as habilidades disponíveis para você construir seu personagem. E passando para a próxima etapa,
o livro vai falar aqui sobre os equipamentos. E aqui é uma mecânica interessante que o Ordem Paranormal trouxe, que é de você organizar o seu equipamento, o seu limite de carga, ou seja, quanto você pode carregar. Deixa eu só descer um pouquinho. Quanto você pode carregar de acordo com slots. Isso aí é outra coisa que o jogo trouxe, digamos assim, importado dos videogames. Enquanto que em D20, em Tormenta, em D&D, em Pathfinder e outros jogos é pelo peso, né? Você tem o cálculo de quanto você pode carregar em quilos. Aqui é em espaços. Então é uma mudança que eu achei interessante. Os itens ocupam espaços e esse espaço total que você pode carregar é de acordo com o seu atributo de força, né? Então, para cada ponto positivo que você tem em força, você tem mais 5 de espaço. Então você começa com 5 espaços no seu inventário e para cada ponto extra que você tem de força, você bota mais 5. Então se você tem força 3, você tem 5 básico mais 10, né? 5 para cada ponto de força. E quando você enche esses 15 espaços, por exemplo, aí você começa a sofrer redução em algumas coisas no seu personagem. Então, lógico, você está andando pesado, então você vai ter redução no resultado dos testes de atletismo e furtividade, por exemplo. Você anda mais devagar por causa disso e você tem mais dificuldade de passar despercebido, porque você está fazendo barulho, tem muita coisa com você, então por isso tem essa redução. O prestígio, né, basicamente uma evolução sua dentro da ordem. Como é o nome da ordem? Esqueci o nome da ordem. Ordo Realitas. Isso. Então, assim, é uma forma de você evoluir de acordo com a missão. Eu confesso que eu não entendi, assim, eu entendi que foi interessante trazer aqui dentro do guia rápido, porque quem quiser ali adaptar, né, dentro das fichas já construídas, dentro das fichas que já são entregues ali na aventura pronta, e fazer novas aventuras e tudo mais, ok, vai entender e vai perceber aqui como dar uma evolução aqui ao personagem. Mas para agora, para quem vai começar, não precisa, né, se ater a isso aqui. Porém, é uma mecânica muito interessante que vale a pena, porque o prestígio diz também qual o nível de acesso você tem, né, a determinados equipamentos, enfim, o que exatamente você vai ter acesso, tanto no nível das missões, como o que você pode comprar, adquirir, enfim, qual é o seu crédito ali para os equipamentos que você tem acesso. Então, é uma mecânica que simplifica a obtenção dos equipamentos e também a evolução, né, do personagem dentro da ordem. Pois é, porque acaba que você consegue, assim, de repente, se o negócio extrapola a sua patente, o seu prestígio dentro da ordem, você não vai conseguir. Se você tem um nível muito baixo e vai querer comprar uma passagem de avião internacional, você não vai conseguir. Se você tem um nível muito baixo e quer dormir num hotel 5 estrelas, não consegue. Então é meio que limita. Mas as outras coisas, você não tem que estar fazendo procuras, né? Simplesmente você consegue, pronto. Você vai conseguir comprar uma arma, comprar comida ou qualquer coisa do tipo. É interessante essa mecânica. O livro também traz um capítulo sobre equipamento. Esse capítulo é bem extenso, assim como o das perícias, mas é explicando como é que funciona o lance das armas, né? Tem uma tabelinha curta, que essa tabelinha ela acaba facilitando, inclusive até para você criar novas armas, caso você queira, que é você definindo qual é o tipo de arma, né? Se é uma arma leve, improvisada, se é uma arma leve comum ou uma arma leve especial, as armas de arremesso, né? Então se você pode arma leve ou arremesso, arma de uma mão ou arremesso e arma de 2 mãos ou de disparo. E qual é o lance das armas? Porque o dano que você causa nos ataques, quando você vai fazer um ataque, é causado pela arma, né? Quem estipula o dano que vai causar é a arma que você está usando. Lógico, quanto mais poderosa a arma, maior o dado que você usa. Ordem Paranormal utiliza os mesmos dados que a gente tem em outros sistemas D20, né? Dado de 4 lados, de 6 lados, de 8 lados, 10, 12 para danos e o de 20 para testes. Então tem que ter aquele conjuntinho bonitinho de dados de RPG para poder jogar, porque cada dado varia de acordo com a arma. Mas se você não tem os dadinhos, você pode usar a maioria das plataformas de jogo, Foundry, o Roll20 já tem os dados, ou até mesmo se você for no Google e botar para fazer uma rolagem de dados, ele tem um rolador de dados também. Aqui fica meus parabéns, porque essa tabela ela é o ouro, ela com certeza precisa estar no escudo do mestre.
porque ela simplifica tudo o que o mestre ou o jogador precisar entender ou calcular sobre o dano, né? Se você tem uma arma improvisada, se você tem uma arma especial, né? Você vem aqui nessa tabela e você verifica, né? Se você, enfim, se não tiver uma descrição ali, se você não tiver em mãos, né? Olha, esta arma específica causa o dano tal, né? Então é só vir nessa tabela e ela é o resumo perfeito e enfim, tudo que simplifica eu acho que vem para melhorar a mecânica do combate. Também acho, e eu acho que essa tabela ela é primordial mesmo, assim. Outros sistemas que deveriam adotar isso aí, porque muito prático mesmo. Tem as armas de fogo também, até um tipo de arma diferente, né? A gente traz essa tabela aqui diferente justamente porque os sistemas de fantasia medieval não tem mecânica para arma de fogo, já que não tem arma de fogo. Tem com pólvora, mas a mecânica dela é semelhante às outras. Então aqui a gente e o prestígio e o prestígio que você tem que ter para poder ter acesso àquela arma. Exatamente. Então assim, não adianta, sou um recruta, quero uma metralhadora. Não vai ter. Vai ter que roubar, então, né? Aí o que já não é uma coisa muito legal para um investigador, se você for pego. As armas também tem a questão do calibre, né? As armas de fogo tem esse esquemazinho de calibre aí, que modifica o dado que você vai dar de dano, e os equipamentos de combate que tem aqui também, que são itens especiais, né? Um dardo tranquilizante, um lança-chamas, um spray pimenta, e ele tem suas mecânicas também diferenciadas em relação às outras armas. Vamos passar aqui o sistema para a gente ver outra parte interessante, além dos equipamentos. Os rituais. Isso. Os rituais são ponto-chave aí de Ordem Paranormal, né? Para entender rapidamente aqui a mecânica, né? Todo ritual tem um custo de pontos de esforço, né? E você precisa estar em plenas condições ali de concentração para poder conjurar um ritual, né? Caso contrário, existem regras ali de qual a dificuldade para se conjurar um ritual, né? Caso você não esteja com condições perfeitas. Mas eles seguem ali um pouco da ideia das magias, né? Enfim, é uma adaptação, é uma criação nova, aliás, não diria nem que é uma adaptação, é uma criação em cima das regras de magia que Tormenta 20 traz de uma forma muito boa e muito simplificada de se entender, né? As magias ali de alcance pessoal, de toque, de alcance curto, enfim, de alcance longo, magias sustentadas, magias que têm efeito de área. Então essas regras são um pouquinho mais longas, mas aqui a gente tem basicamente a descrição básica de como funcionam os rituais, né, de como executar os rituais, e a gente traz apenas aqui também poucos rituais aqui de primeiro nível, que acredito eu são os mesmos rituais que estão nas fichas dos personagens ali disponíveis da primeira aventura. Todo ritual tem um elemento e existe uma relação ali entre tipo qual elemento é mais efetivo ou menos efetivo em determinada situação ou contra determinada criatura. Então esse aqui é um ponto bem diferente, bem novidade aqui dentro desse sistema que a gente vem, dentro disso aqui que a gente vem acompanhando essa evolução aí dessas criações em cima do D20. Pois é, e é uma mecânica parecida como Pokémon, né? Que a gente tem assim, por exemplo aqui, ó, o sangue ele é efetivo contra o tipo conhecimento. O conhecimento tem mais efetividade contra a energia. Energia contra a morte. Isso. E isso vai fazer o quê? Em tese, né? Na prática do jogo. Quando você. Alguns rituais permitem que a pessoa que seja alvo do ritual, ela tente resistir, para ela não ceder àquele ritual. E aí, dependendo, se ele é mais efetivo, é mais difícil para você ceder, para você resistir àquele ritual, por exemplo, né? Então é interessante, e eu acho que é o ponto-chave mesmo do Ordem Paranormal, é o tipo do ritual, né? Usar esses elementos no ritual vai trazer toda uma dinâmica diferente, porque se você vai combater um personagem de sangue com um personagem de energia ou um personagem de conhecimento, então enfim, isso muda toda a dinâmica da interação na hora de você utilizar um ritual. Foi uma coisa bem inovadora também, e eu tô bem ansioso para ver como é que vai ficar no jogo completo. Bom, as cenas, né? As cenas é como se desenvolve aí a narrativa, né? Como é que os jogadores e o mestre vão se encaixar ali dentro das unidades de tempo, né? Aqui a gente tem uma divisão entre as cenas de ação, as cenas de investigação, se eu não me engano,
e as cenas de interlúdio, né? Exato. Que a gente já deu um spoilerzinho lá no início, onde falava sobre os principais termos, mas é aquilo, né? As cenas de ação são as que se desenvolvem no combate. Você vai ter turnos e você vai ter rodadas. O combate ele tem passos para seguir, até a estrutura do combate é bem padrão no formato D20, que o personagem faz o teste de iniciativa, da perícia iniciativa, todo mundo envolvido, então todos os jogadores e todas as criaturas e personagens do mestre que estão lá vão fazer esse teste. Depois, a partir de quem tirou o número mais alto, vai ter a sequência. E aí, no seu turno, você pode fazer várias coisas, né? São as chamadas ações que você pode fazer durante o seu teste. Então, atacar é fazer uma ação, dar um golpe, atirar, fazer uma manobra de combate. O que é uma manobra de combate? Eu quero quebrar a arma do inimigo, ou então eu quero derrubar ele no chão, ou empurrar ele de um penhasco. Tudo isso são manobras de combate e fazem parte de uma ação que você pode fazer. E também existe a ação de movimento, que é você andar pelo cenário, né? Todo personagem pode fazer uma ação padrão, ou seja, um ataque, um golpe, um disparo, uma manobra de combate, e uma ação de movimento, se mover, ou duas de movimento, tá? Você pode se mover 2 vezes. Se você se mover 2 vezes, você não faz nenhuma ação padrão. E isso vai variar. Você pode andar primeiro e atacar depois. Ou então você pode empurrar o cara primeiro e depois correr. Isso aí você escolhe qual é a sequência. E outra ação que você faz, na verdade, é uma reação, que é um tipo de ação livre, é uma ação que não custa, não gasta, você pode fazer no seu turno, mas você só pode fazer uma única reação por rodada, né? Reagir a alguma coisa. E aqui é um dos pontos que eu mais gostei dessa mecânica de combate do Ordem Paranormal RPG, né? Ao invés daquela defesa passiva, por exemplo, né? Onde você tem um número fixo, quer dizer, não ao invés, mas além disso, né? Uhum. Além de ter uma defesa passiva, ou seja, por exemplo, o meu personagem usa um colete à prova de balas, né? Então ele tem uma defesa passiva, né? Que é um número fixo ali, um número que, enfim, vai evoluir de acordo com, sei lá, se eu uso uma armadura, por exemplo, uma coisa mais forte. Além disso, eu tenho uma reação que eu posso usar por rodada, ou seja, a rodada, né? Depois que todos os personagens e jogadores, todo mundo agiu, personagens e jogadores, eu considero uma rodada. Então, ao longo daquela rodada, todo personagem tem direito a uma reação. E aí, essa reação eu posso utilizá-la para bloquear um ataque corpo a corpo, eu posso usar para esquivar, né, que é uma ação ali combinada com reflexos, e pode ser usada também para um ataque à distância, né, tentar esquivar de um ataque à distância, e eu posso usar também para contra-atacar, ou seja, alguém errou um ataque corpo a corpo contra meu personagem, e aí eu posso contra-atacar. Então, essa mecânica da reação, né, usar a reação dentro da rodada, é uma mecânica muito interessante aqui, que está sendo trazida, né, ao invés de simplesmente ter uma defesa passiva e você só poder agir dentro do seu turno. Uhum. Isso aqui significa que você pode agir, né, na verdade reagir, dentro do turno de qualquer outro personagem, né, desde que aquele personagem tenha uma ação contra você. Exatamente. Que é a diferença, né, do Tormenta 20 e dos outros sistemas D20, né? Que só tem uma defesa ou uma classe de armadura, como é o caso de D&D. Que aquilo ali já combina tudo, né? Se o inimigo atacou você e ele errou no teste dele, não bateu a sua defesa, que é um teste de perícia, sendo que a dificuldade do teste é a sua defesa. Não, o cara faz um teste de luta ou um teste de pontaria para atacar, e a dificuldade do teste é o seu valor de defesa. Mas aí nos outros sistemas, em tese, se ele errou o ataque, significa que você se esquivou ou que você bloqueou, fica subjetivo. Aqui você pode agir efetivamente para bloquear ou esquivar do ataque, né? Então essa mecânica traz essa possibilidade, né? E aí, Diogo, a gente tem a questão da morte, que também é uma simplificação, que também ficou muito legal aqui. Isso, porque antes de entrar nas mortes, só rapidamente, a gente tem os tipos de dano, né? Então, dano balístico, que é dano por arma de fogo e projéteis. Tem o dano físico, que é qualquer arma de corpo a corpo, ou ataque à distância, ou uma queda, se você caiu num lugar alto, se alguém meteu um bastão na sua testa, ou se você levou um soco, isso é um dano físico. Tem os danos mentais e os danos paranormais. O dano físico e o dano balístico ataca para causar morte. E aí é onde a gente tem essa mecânica de ferimento e morte que está mais simplificada, né? Isso. Enquanto você tem lá o dano mental, por exemplo, que
reduz pontos de sanidade, né? A mecânica de ferimento e morte aqui ficou muito simples, né? Você não precisa ficar calculando nada. É aquela coisa, chegou em 0, você começa a sua contagem regressiva para morrer. Se o personagem, isso aqui é válido para personagens de jogadores, tá? Ou pelo menos não ficou claro, e aí pelo menos não funciona em jogo, assim, se você acabar, tipo, usando isso para as criaturas, para os NPCs, a não ser que seja um NPC importante ali dentro da história. Mas para os personagens jogadores, chegou em 0, você começa a morrer. Exato. Depois de 3 rodadas, morreu. Se ninguém ajudar, se ninguém salvar, chegou na 4ª rodada, morreu. Exatamente. Isso. E os danos físicos ou danos de projéteis causam danos nos pontos de vida, mas os danos mentais tiram pontos de sanidade, e é onde está a mecânica nova. Você tem um limite de pontos de sanidade no seu personagem, e todo dano mental, ou que no caso normalmente são causados por poderes, aqui não explicam quais são, mas as fichas das criaturas normalmente elas têm uns tipos de ataque que afetam as criaturas do outro lado, elas afetam a sua mente. Então, ela pode usar uma garra para causar um dano físico em você, ou ela pode usar um poder, uma habilidade mental que vai causar um dano na sua mente, nos seus pontos de sanidade. E aí, diferente da morte, que é o dano físico causa morte, o dano na mente causa insanidade. Ou seja, ela causa perturbações, ou deixa você enlouquecido, ou deixa você completamente insano. Né? E é massa nesse jogo porque eles trouxeram uma tabela de efeitos de insanidade, né? Quando você perde metade dos seus pontos de sanidade, você vai ganhar um desses efeitos. Você vai receber um tipo de efeito de insanidade que você ficou perturbado. E se você chega a 0 de sanidade, ou seja, quando você sofreu dano mental suficiente para chegar a 0, você fica enlouquecido. Ou esse dano se agrava e vai até o final da aventura, até o final da missão, ou então você acumula outro tipo de insanidade, vai ficar com 2. E aí, depois disso, se ninguém agir em 3 rodadas, do mesmo jeito de a morte, né? Se você chegou a 0 pontos de vida e ninguém agir em 3 rodadas, você morre. Se você chegar a 0 pontos de insanidade e ninguém ajudar você, você fica completamente enlouquecido e o personagem vira um personagem insano que não faz mais parte, não é mais controlado por você. É uma mecânica que eu achei interessante também no Storyteller. O Storyteller também tem isso aí, né? O Vampiro à Máscara, se você chega a 0 de humanidade, seu personagem fica completamente entregue à besta. E aí você não tem mais controle sobre ele. E essa tabela de insanidade com 20 tipos é bem interessante, porque ela descreve o que é que acontece com você, né? Eu não me lembro se tem um suplemento de Tormenta, que eu acho que era do Tormenta RPG, ou foi uma versão logo após o D20, que trazia uma tabela ali de insanidade, que é originalmente também do Cthulhu, né? Que traz essa questão da tabela de sanidade. E só que essa aqui ficou muito boa, cara. Ficou muito boa. Tanto para, enfim, para o drama quanto para a comédia. Depende muito de como o personagem quer, de como o jogador quer interpretar o personagem. Mas isso aqui é um game changer aqui, né? Que funciona muito bem em jogo e vai ser muito legal, assim. Tenho certeza que vai ser muito divertido para todo mundo que jogar e tiver ali. Quer dizer, vai ser muito divertido para quem não estiver nessas condições, mas vai ser muito legal para quem estiver jogando. Antes da gente ir concluindo, a gente já está chegando na parte final do jogo, desse livro aqui, a gente tem as cenas de investigação, que eu achei uma adição muito massa para esse sistema, funciona muito bem, que são regras específicas para quando você está fazendo uma investigação. Ele descreve direitinho o que é que você pode fazer na hora de você investigar algum ambiente. Como o próprio Ordem Paranormal é um jogo de investigação, então para você cumprir a missão, você vai ter que ir em alguns lugares fazer a investigação efetiva. E existem coisas que você pode fazer. O mestre dá a primeira pista e você tem que ir descobrir as novas pistas, né? Então você tem ação para você procurar pistas naquela cena, você tem ação que você pode ajudar outra pessoa na tarefa que ela está fazendo, ou utilizar um equipamento, ou usar uma habilidade para ajudar a investigação. Mas o mais legal desse lance da investigação é que ela não dura o tempo todo. Ela existe, ela tem um tempo delimitado para você cumprir, que é a urgência. Significa que você não pode simplesmente passar o resto da sua vida investigando aquela sala. Essa urgência fica escondida, só o mestre que sabe, que é quantas rodadas de investigação você pode fazer naquela cena antes de acontecer algum critério. Então, se você, de repente, passou do tempo da urgência, a sala vai ficar inacessível. Vamos supor, você está investigando uma sala num prédio que está
pegando fogo. Então você tem que terminar logo antes que ele termine de pegar fogo, por exemplo. Se você não terminou de investigar até aquela rodada, o prédio pegou fogo e você não tem mais o que investigar ali. Ou então pode chegar um grupo de NPCs, ou pode o resultado impactar no final da missão, né? Você perder pontos no final da sua missão por não ter cumprido a tarefa dentro daquela urgência necessária. Isso. Ficou muito boa mesmo essa mecânica aí da investigação, porque o jogo é focado nisso. Exatamente. E temos as cenas de interlúdio também, que é mais ou menos o intervalo entre uma cena de ação, uma cena de investigação. É aquele momento em que os personagens descansam e eles podem recuperar os seus pontos de vida, seus pontos de sanidade, podem mexer nas armas, podem fazer uma revisão da missão para poder ter alguns benefícios. É aquele momentozinho de descanso, do relaxamento, que traz mecânicas também específicas para interferir no jogo, né? O Tormenta traz uma coisa parecida com essa, que são as cenas de intervalo entre missões. Acho que um ponto que eu achei muito interessante aqui é que você pode continuar a investigação de uma forma bem sucinta, né, de uma forma bem prática. Você pode avançar na investigação do que você acabou de descobrir, né? Concluir uma missão e vou avançar para saber um pouco mais, complementar as informações que eu acabei de obter. Pois é, e por fim o livro traz algumas mecânicas para o mestre, né, ensinando um pouco como você pode narrar melhor as aventuras, como você pode criar os seus próprios NPCs rápidos, né? Ou seja, são os NPCs que não estão ali da ficha deles prontas na aventura, mas você, um guarda, um recepcionista e tudo mais, ele tem ensinando você a fazer isso, tem até uma mecânicazinha específica, e também um apêndice com condições, né, que são coisas específicas que o seu personagem pode sofrer e que interferem nas regras. Isso tem também em Tormenta, tem em Skyfall, tem em D&D, tem vários outros sistemas, mas que é interessante porque causa essa dinâmica. Enfim, eu achei um sistema bem interessante de jogar, estou curioso para jogar essa aventura e ver como é que isso fica na prática. Lógico que é bem resumido, mas quando sair o livro final a gente vai trazer um review dele também para mostrar para vocês como é que ficou o sistema prontinho, finalizado. Essas informações e algumas outras a gente também vai fazer aqui o review em texto, mas foi muito interessante aqui. Estou ansioso também para jogar esse sistema, conhecer um pouquinho mais, ver como é que funcionam essas novas mecânicas e conhecer um pouquinho mais de Ordem Paranormal RPG. Pois é, quem quiser depois conferir esse material todinho em vídeo vai continuar aqui no YouTube, mas a gente vai também fazer uma versão desse review em texto lá no nosso site mesadrpg.com.br. Você pode ir lá conferir e dar uma relida quantas vezes você quiser. Para quem já comprou o livro, leia o livro, porque é importante você conhecer as mecânicas todas, se você for jogar ou se você for narrar, tá bom? E vamos ficar no aguardo aí para assim que sair a versão final do Ordem Paranormal a gente trazer e mostrar para vocês também. Lembrando, claro, né, aproveita que você ficou aqui até o final, acompanha a gente no nosso site mesadrpg.com.br e também nas redes sociais, @mesadrpg no Facebook e no Twitter e @mesadrpg_ no Instagram. Então, eu vou ficando por aqui, agora foi massa compartilhar essa parte com vocês. Vamos trazer vários outros reviews aí para vocês mais pra frente. Se inscreve no nosso canal, curte aqui tudo e acompanha a gente. E fica ligado que a gente vai trazer mais vídeos ainda esse ano.